Olá, então vamos para a parte 2, né, do nosso assunto de ondas sonoras, né? Como a gente falou, essa aula vai conter um pouco sobre ondas estacionárias, os instrumentos de sopro, né, que a gente vai dividir em duas partes, né, os tubos sonoros, que são os tubos abertos e os tubos fechados, a interferência sonora, o batimento, frequência natural, ressonância e o efeito Doppler, né? Então é um pouco conciso, né? A gente vai se concentrar no terceiro vídeo nos exercícios, né? Que aí a gente vai ter mais uma aula que vai ter os exercícios esses que eu já vou disponibilizar para vocês lá no SIGA, tanto o enunciado como as próprias soluções, certo? Mas a gente vai fazer um vídeo resolvendo eles passo a passo também para que vocês consigam visualizar isso melhor. Então, bora lá. A gente já comentou quando foi falar de ondas mecânicas, né? Sempre bom repetir que a onda sonora é uma onda mecânica, que as ondas que a gente vai trabalhar, né? As ondas ideais são o quê? São as tais das ondas estacionárias, certo? Que elas são produzidas como? Elas são frutos da superposição de uma mesma onda, né? Que ela vai fazer o quê? Ela vai refletir num ponto e voltar, né? Então, vou ter essa superposição e a produção dessas minhas ondas estacionárias, né? O que é que a gente não pode esquecer é que a forma dessa onda não se move e as posições de máximo e mínimo não variam com o tempo, ó. Vocês podem observar aqui, ó, nessa bolinha preta que tá subindo e descendo, né? Ela tem o quê? A mesma coordenada X, né? Então, ela não tá se propagando, lembra? Minha onda sonora é uma onda longitudinal, então tanto a propagação dela como a vibração dela, ela é o que? Nesse caso aí, horizontal, né? E esse momento aí, ó, essa partícula, ela tá o que? Ela não tá mudando de posição horizontalmente, né? Ela só tá fazendo essa vibração. Então, aí é pra gente perceber algumas coisas, né? Então, vamos aqui, né? Chegar nos nossos tubos, certo? Então eu vou ter dois tipos de tubo que a gente vai poder encontrar. O tubo sonoro aberto, né, que vai ter as duas extremidades abertas, e o tubo sonoro fechado, que vai ter uma das extremidades fechadas. Professora, e por que não tem as duas fechadas? Porque se as duas estiverem fechadas, como é que eu vou ter, né? A gente já viu que a gente está estudando a nossa onda como sendo o quê? Por flutuações de pressão, né? Então, como é que eu vou ter, né, essa entrada de ar, saída de ar, né? Que é como mais ou menos funcionam os tubos sonoros, né? Então a gente vai se concentrar nesses dois tipos, tubo sonoro aberto e tubo sonoro fechado, certo? E a gente vai fazer o quê? A gente vai estudar quais são os modos de vibração que vão acontecer em cada um desses tubos, certo? Então, tubo sonoro, né? Então aí, ó, trompete, berras, tem aí alguns exemplos, né, de tubos sonoros, né? O som é produzido pelos lábios do executante, né? Então, nos instrumentos de madeira, né? O oboé é produzido pela palheta, né? Na flauta transversal e nas tubas de órgão, o som é produzido por uma extra em forma de cunha que interpreta o sopro, certo? E a frequência do som emitido por um tubo sonoro sempre vai depender do comprimento desse tubo, certo? Então a gente vai analisar, né, quais são os modos de vibração dependendo do comprimento do tubo. Vocês já podem ter percebido, né, que eu tenho flautas de todo tamanho, apitos, gaitas, né? Então assim, aquele tamanho, certo, vai interferir no que? No tipo de frequência que a gente vai poder emitir por aquele aparelho sonoro, né? E a frequência, como a gente sabe, ela é responsável por trazer o que? O grave e o agudo do meu som, né? Então ela é fundamental. Então a gente vai estudar quais são esses modos, né? Então primeiro vamos pegar aqui um tubo aberto, né? Como a gente disse, o tubo aberto, ele tem o que? As duas extremidades abertas. Então a gente vai pegar aqui, ó, eu tenho duas extremidades abertas. Qual é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente? Que quando eu tiver uma extremidade aberta, certo? Então o que é que acontece? Nessa extremidade eu vou ter um antinó, certo? Quando eu tiver uma extremidade fechada, na extremidade fechada, a gente vai encontrar nós. Então, o que é que acontece, ó? Minha extremidade aberta, ó, eu tenho um antinó aqui, ó, e aqui embaixo eu também tenho um antinó. Então, vamos aí começar a guardar informações. Outra informação, a gente tem o que, ó? A gente viu na aula passada, né, ó? Que entre dois nós, eu tenho o que? Meio comprimento de onda, certo? Entre dois nós eu tenho meio comprimento de onda. Então deixa eu até escrever aqui para quando depois vocês forem pegar. Entre dois nós a gente tem meio comprimento de onda. Se eu pegar esse dois aqui, ficou meio estranho.
2 nós. E se eu tiver entre nó e antinó, olha, entre o nó e o antinó é como se fosse isso aqui, né? Ó, tá aqui meu antinó e aqui o nó, né? Eu tenho 1/4 de comprimento de onda. Então, a gente vai fazer o estudo do que é que acontece com esses tubos, certo? Quando, a partir da quantidade de nós que eu vou ter nele. Então, bora lá. Aqui, ó, eu tenho um nó, né, ó? Então, a distância, eu tô pegando todos os tubos aqui, tem o mesmo comprimento, certo? Um comprimento L. Vou dizer aqui, ó, que ele tem um comprimento L. Aí, então aqui eu vou pegar, ó, quando eu tenho um nó apenas. Então, o que é que eu vou poder dizer? Ó, que o meu comprimento L, vou colocar aqui, ó, L, vai ser igual a quem? Ora, entre um nó e um antinó, eu tenho o quê? 1/4 de comprimento de onda. L sobre 4. Entre um nó e o outro antinó, mais L sobre 4. Então, isso aqui dá 2 L sobre 4. Eu vou ter o quê? Lambda sobre 2. Vou chamar esse daqui, certo? Vou pegar aqui, ó. Vou dizer aqui, ó, que é o L1 para um nó, certo? Só para poder a gente identificar que foi de um nó. Aqui, ó, eu vou ter uma situação de 2 nós. Ah, aí eu consigo, né, dizer o que, ó, que o meu L daqui a pouco a gente vai fazer isso aqui. Vamos pegar esse segundo aqui. Aqui eu tenho 2 nós, né? Então vai aparecer o nosso L2. Então o que é que vai acontecer, ó? Entre um nó e um antinó, vou pegar aqui, ó, L vai ser igual, vai ter o quê? 1/4 de comprimento de onda. Então, aqui, 1/4. Aqui, nó e nó, né, ó. Entre 2 nós, a gente tem o quê? Meio comprimento de onda. Mas, de novo, ó, entre um nó e um antinó, 1/4 de comprimento de onda. Então, ó, quando eu fizer isso aqui, ó, vamos deixar em termos de lambda sobre... Opa, aqui... Deixa eu só consertar aqui, que aqui é lambda sobre 2. Eu disse lambda sobre 2 e coloquei lambda 2. Então, o que é que acontece, ó? Lambda sobre 4 mais lambda sobre 4, né? Tá? Vamos pegar aqui, o mínimo, 4. 4 por 1, 4 vezes lambda, lambda. Mais 4 por 2, 2. 2 lambda. Mais 4 por 4, 1 lambda. Então, aqui dá 4 lambda sobre 4. Certo? Vamos pegar e deixar assim, ó. Vamos deixar em termos de lambda sobre 2, dá 4 sobre 2. Vou explicar aqui, ó. Vezes lambda sobre 2, né? Ó, que aqui não ficou 4. Então, fiquei com o que aqui, ó? 2, que multiplica lambda sobre 2. Quero deixar em termos de lambda sobre 2, certo? Para poder a gente ficar com a coisa. Então, aqui, ó, vai ter o meu L2. Vamos pegar agora, ó, 3 nós. A situação 3 nós. Então, vou ter o que? O que L é igual. Primeiro aqui, ó, lambda sobre 4. Mais 2, entre 2 nós, lambda sobre 2. Entre 2 nós, lambda sobre 2. Então, fica o que? Lambda sobre 2 mais lambda sobre 2. E aqui, ó, nó antinó. Lambda sobre 4. Deixa eu colocar aqui uns asteriscos aqui, só para mostrar quando é que tá começando. Ah, então, ó, se eu colocar aqui, ó, o mínimo é 4, 4 por 4, 1, vezes lambda, lambda. 4 por 2, 2, 2 lambda. 4 por 2, 2, 2 lambda. 4 por 4, 1 lambda. Então, aqui eu vou ter o que, ó, que o meu L dá o que? 4, 6 lambda sobre 4. Vamos escrever do mesmo jeito, ó, 6 sobre 2 vezes lambda sobre 2, né? Que aí então vai ficar o que, ó? 3 lambda sobre 2. Olha o que é que a gente pôde perceber aqui, ó. Que a gente começa a ter uma sequência, ó. Aqui vai ser o meu L3. A gente começa a ter uma sequência, ó. Quando eu tenho um nó, é lambda sobre 2. Quando eu tenho 2 nós, 2 vezes lambda sobre 2. Quando eu tenho 3 nós, 3 vezes lambda sobre 2. Então, eu vou poder dizer, ó, que eu tenho um L, que o meu L, eu sempre vou poder escrever, vou colocar aqui, vou nem escrever, não, que eu vou precisar um pouquinho aqui, ó. Que o meu L sempre vai ser o que, ó? O número de nós, lambda sobre 2. Certo? Então, aqui, ó, por isso que a gente fez, ó, essa coisa deixando em termos de lambda sobre 2.
Beleza? Então, ó, o meu comprimento L, né? Eu vou poder escrever em termos do meu comprimento de onda. Ora, mas me interessa o comprimento de onda, né? Vou tirar o valor de lambda N aqui, ó. Vou fazer bem aqui em cima. Então, o meu lambda N, ó, ele é quem, ó? É 2L sobre N. Aqui eu chamei só de L porque todos têm o mesmo tamanho, né? Eu só chamei de 1, 2 e 3 porque a gente estava querendo especificar a quantidade de nós. Então, esse daqui, ó, são os comprimentos de onda possíveis que eu vou ter dentro de um tubo aberto, certo? Então, são os comprimentos de onda possíveis que eu vou ter lá. Ora, mas lembra que a gente também pode encontrar o que, ó? Quem me interessa mesmo são as frequências possíveis, né? A gente sabe o que, ó? Que V é lambda F. Então, eu posso escrever minhas frequências possíveis como sendo quem, ó? V sobre lambda. Então, eu vou botar aqui embaixo, ó, pra gente fazer essa conta aqui da frequência possível. Então, a minha frequência vai ser quem, ó? V dividido pelo lambda, ó. Lambda é quem, ó? 2L sobre N. Aí, eu vou repetir a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda. Então, fiquei com o que aqui, ó? MV sobre 2L. Então, a gente tem essas expressões aqui, ó. Certo? Então, esses são os comprimentos de onda e as frequências possíveis para existirem dentro de um tubo aberto. Quais vão ser os valores possíveis para N? Qualquer número natural, ó. 1, 2, 3. Então, eu vou ter aí, certo? O N sendo qualquer número natural, diferente de zero, né? Porque eu tenho que ter algum nó na minha situação. Quando eu pego o meu tubo fechado, então a gente vai fazer um estudo análogo, certo? Do que a gente fez para o tubo aberto. Ó, então, o que é que acontece? Os meus tubos aqui todos têm comprimento L e a gente vai analisar o que? Entre um nó e um antinó, lambda sobre 4, entre dois nós, lambda sobre 2. Então, ó, daqui para cá, ó, eu tenho o que? Um nó. Aí, aqui tem que ser antinó, né? Porque tá aberto, né? O meu tubo tá fechado aqui em cima, aberto aqui embaixo. Então, aqui nesse primeiro, eu vou dizer o quê? Que o meu L vai ser o quê? Meio comprimento, ou 1/4 de comprimento de onda. Esse daqui, ó, é quando eu vou ter um nó. Certo? Vamos guardar aqui. Aí, vamos pegar aqui. Vou nem colocar isso aqui, não. Agora não, porque senão pode confundir com o final. Vou pegar o meu segundo. O meu segundo aqui, ó, eu tenho o que, ó? É o mesmo comprimento, L. Aí ele tem o que, ó? Entre dois nós, eu tenho meio comprimento de onda. Entre um nó e um antinó, comprimento de onda sobre 4. Então, aqui, ó, 4 dividido por 2 dá 2. Lambda mais lambda, 3 vezes lambda sobre 4. Então, a gente ficou com esse comprimento aqui. Nesse terceiro aqui, ó, o comprimento é o mesmo, L. Entre nós, eu tenho lambda sobre 2. Então, eu tenho duas vezes aqui, ó. Lambda sobre 2, mais lambda sobre 2, mais esse último aqui, ó, é de nó a antinó. Lambda sobre 4. Colocando aqui, ó, 4 por 2 dá 2, 2 lambda. 4 dividido por 2 dá 2, 2 lambda, mais 4 dividido por 4, lambda. Então, eu vou ter aqui que o meu L é o que? 5 lambda sobre 4. Olha a diferença do perfil que tá montando, ó. Eu tô continuando sempre, ó, um múltiplo de lambda sobre 4. Mas o que é que acontece? Eu só tenho N ímpar, né? Então, eu vou poder escrever isso aqui assim, ó, L, vou botar aqui embaixo. Então, meu L genérico, ele é o que? É um N que multiplica lambda sobre 4, só que o meu N ele só pode ser o que? 1, 3, 5, certo? Eu só vou poder ter um N ímpar. Então, a primeira das definições que a gente tem, né, que o que que acontece? A gente tem muito menos, né, comprimentos de onda, né? Por quê? Porque eu só vou poder usar metade dos meus índices N, né, que eu usei lá no meu tubo aberto. Beleza. Então, eu posso escrever aqui, ó, o meu comprimento de onda possível, né? Ele é o que, ó? 4L sobre N. O meu comprimento de onda possível, aqui, ó, aparecendo pra gente, 4L sobre N. Ora, mais a minha velocidade é lambda F.
Então, a minha frequência é quem? Velocidade, deixa eu colocar isso aqui para cá. Minha velocidade é lambda F. Então, a minha frequência eu posso escrever como quem? Velocidade sobre lambda. Então, eu vou dizer aqui quais são as frequências possíveis para um tubo fechado. Então, as minhas frequências possíveis para um tubo fechado, ó, é V dividido pelo lambda, ó, 4L sobre N. Repita a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, dá o quê? NV sobre 4L. Né, ó? Só que a gente tem que lembrar o quê? Que os meus N's só são os ímpares. Certo? Então, essa vão ser, né, os comprimentos de onda e as frequências que são permitidas, né, dentro daquele instrumento de sopro, por exemplo, que a gente está tratando. Uma outra coisa que a gente precisa ficar atento é sobre a interferência sonora e os batimentos, certo? Então, o que é que acontece? A interferência, né, sonora, né, que vai utilizar o princípio da superposição, ocorre quando duas ondas vão se superpor, né? Então, pode ser fruto de uma mesma fonte ou fruto de fontes diferentes. Né? Porque o que é que acontece? A gente tem os processos de reflexão, né, da onda. Então, assim, a fonte pode ser uma só e pode ser mais de uma fonte, né? Porque a gente não escuta eco, né? Então, o eco, ele foi o quê? É um som, né, que ele foi refletido em algum lugar e voltou a mim, mas ele foi emitido pela mesma fonte, né? Então, quando duas ondas se superpõem, né, eu vou ter essa interferência sonora. Se essas ondas tiverem a mesma amplitude e tiver frequência muito próxima, a gente vai ter o que a gente chama de frequência de batimento, certo? Então, é a frequência que é dada nessa onda superposta, certo? Então, é a frequência dessa onda superposta. Então, por exemplo, a gente colocou aí, ó, duas ondas sonoras, certo? Que tem mesma amplitude e frequências próximas, né? Então, aí tá uma vermelha e uma azul. E colocou embaixo aí a onda resultante, né? Princípio de superposição. Então, o que é que a gente pode observar? Que a gente vai ter pontos de interferência construtiva e pontos de interferência destrutiva, né? E esse nome batimento, né, justamente porque não é parecidozinho com o que ocorre lá no eletrocardiograma, por exemplo, né, você vê, né, os batimentos cardíacos, né, representados por uma onda assim. Então, quando a gente consegue ver isso, né, a gente chama de batimentos. E a frequência, certo, dessa onda resultante, né, a frequência desses batimentos, ele é o quê? Ele é o módulo, né, lógico, né, da diferença das frequências que eu tinha antes, né? Então, está relacionado com as frequências que eu tinha antes. Uma coisa interessante é que, assim, mesmo que a gente esteja vendo o corpo em repouso, certo? Ele está vibrando o tempo inteiro, certo? Só que o que acontece? Essa vibração pode ser mínima e a gente não visualizar, certo? Então, todo corpo tem uma frequência natural. Todo corpo que você tiver tem uma frequência natural. E uma coisa que a gente pode fazer é o quê? É medir essa frequência dos corpos, certo? Então, vamos aqui primeiro falar de um instrumento chamado diapasão, certo? Então, eu tenho aí um diapasão mais simples que eu tenho, que você diz o quê? Quando você bate numa haste do diapasão, as duas vão vibrar com uma frequência. Certo? Por quê? Porque a minha frequência vai depender do quê? Da velocidade do comprimento de onda. Se eu só vibrei uma vez, então foi a mesma frequência, tá no mesmo material, né? Vai ser a mesma velocidade. Então, essa frequência natural ou própria do material é o que a gente vai observar, né, no meu diapasão. Então, todo corpo, não esquecer, tem uma frequência natural. E o que é que acontece, né? Muitas vezes a gente faz o quê? A gente tenta aproximar essa frequência natural com uma frequência produzida, certo? E a gente vai ter o quê? O fenômeno chamado de ressonância. Então, é quando dois corpos, né, eles passam a vibrar, né, passam a oscilar com a mesma frequência. Né? Então, vocês já podem ter visto, né, em programa de televisão, sei lá, vídeo do YouTube, aquela cena que a pessoa está fazendo emitindo um som, né? Ele faz um som bem agudo para tentar quebrar uma taça de cristal. Então, o que é aquilo ali? É justamente ela querendo encontrar a frequência natural
daquele objeto. Por quê? Porque quando faz isso, certo? A gente acaba conseguindo fazer transferência de energia entre aquela onda que está sendo emitida e a frequência natural do objeto, né? E eles podem vir, aí começa a fazer o quê? Aumentar, né? Vou ter interferência construtiva, vou aumentar a vibração até o ponto que eu possa o quê? Romper, né? Quebrar a minha taça, né? Então, a ressonância, ela produz o quê? Ela produz um aumento na amplitude de oscilação e pode ser que os meus materiais não resistam. Vocês podem ter visto já também, né, aquela situação de numa ponte, né? Então, quando a ponte encontra, né, a mesma frequência do que está tendo lá na região, né, do que está passando por ela, ela vir a romper, né? Então, vocês já podem ter visto também situações o quê? Que quando uma frota, né, um exército assim, vai passar em cima de uma ponte daquelas de cordas, né? Então, a primeira coisa que é pedida é o quê? Para eles saírem de formação, né? Para que eles não permitam, né, para que seja dificultada essa possibilidade de entrar em ressonância com a corda, né, e essa corda vir a romper. A ressonância, ela é também utilizada quando a gente vai pensar em acústica, certo? Então, ela é um fenômeno importante para compreender o funcionamento dos instrumentos musicais, né? Como é que eles produzem o seu som característico. Então, o que é que acontece? Vamos observar um violão normal, tradicional. Ele é o que? Ele tem um formato lá, né? Parece um formato de 8, ele tem um cabo onde eu vou colocar lá as minhas cordas e ele é oco, né? Por dentro. Ele é oco por dentro. Então, na hora que eu faço, estou pegando aqui um exemplo, certo? Não estou dizendo que todo funcionamento vai ser desse jeito, não. Quando a gente faz a vibração numa corda, o que é que acontece? Como é um meio material, ele vai o quê? Ele vai fazer vibrar o ar que tem na região, incluindo o ar que está lá nessa região oca, né? Então, vai ter o quê? Vou começar a ter um movimento ali, né? Uma variação de pressão do ar, né? Dentro daquela cavidade aí que a gente vai ter a produção do som, né? Então, o ar contido numa cavidade, né, possuirá uma série de frequências de ressonância associada aos modos normais de vibração, certo? Então, essa cavidade acústica, ela é ressonante, né? Ela vai começar a produzir, né, frequências. Então, o som que se origina das cordas, né, desse instrumento, como a gente falou aqui, o violão, ele é influenciado pela caixa acústica do instrumento. Por isso que, né, quem entende aí de musicalidade, né, quando você vai pensar, não é qualquer jeito que você vai pensar um violão, né? Então é pensado pelo luthier, o nome da pessoa que fabrica o instrumento musical, né? É luthier. Então é todo pensado qual vai ser o material, qual vai ser a espessura, tanto da madeira que for utilizada ali, ou das próprias dimensões do meu violão, para que ele forneça o quê? Ele forneça o som que a gente está interessado. Outra coisa que a gente não pode deixar de esquecer é o efeito Doppler, né? Que ele relaciona o quê? Ele relaciona quando eu tenho movimento relativo entre a minha fonte e o meu observador, né? Então, a gente colocou aí umas ilustrações, né, do que estava acontecendo com a fonte e o observador, e a gente vai poder matematizar esse efeito. Então, vamos fazer por parte o que a gente está vendo aqui. Então, vamos imaginar primeiro aqui, ó, que eu vou ter o meu observador em repouso e a minha fonte em movimento. Então, tá aqui, ó, o meu observador, ele tá em repouso e a minha fonte vai estar em movimento, ó. Percebam nessas figuras, né, ó, que o que é que acontece, ó. Eu tô pegando aqui frentes de onda, certo? Frentes de onda, que quando a minha fonte está se aproximando do observador, a distância entre as frentes de onda tá diminuindo, ó. Certo? Ó, tá diminuindo. Então, eu tô tendo o quê? Um encurtamento do meu comprimento de onda. Ora, mas eu tenho isso aqui, ó. V é igual a lambda F. Então, se o meu comprimento de onda tá diminuindo, a minha velocidade é constante. O que é que vai acontecer? A minha velocidade, minha velocidade é constante. A minha frequência, para manter esse valor constante, vai ter o quê? Que aumentar, certo? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Eu tô parada e vem uma ambulância se aproximando, né? Coloquei ambulância por quê? Porque é uma fonte sonora que tá vindo em movimento. Ela tá se aproximando. Então, o que é que acontece? Quando ela tá mais distante, aí eu escuto o som mais grave.
quando ela vai se aproximando, o som vai ficando o quê? Mais agudo. Por quê? Porque frequência é quem diz, né? Então, menores frequências vão ter o quê? Sons mais graves. Maiores frequências, som mais agudo, né? Então, quando a minha fonte está se aproximando, ó, eu tenho um aumento de frequência, então o meu som vai ficando mais agudo. Vamos imaginar o que é que acontece agora quando a minha fonte está afastando, certo? Então, quando a minha fonte está afastando, o que é que acontece? Ó, a diferença aqui entre essas minhas fontes de onda começa a aumentar. Né? Então, eu estou tendo um alongamento, né? Um aumento no meu comprimento de onda. Vamos pegar aqui a mesma equação, V lambda F. Foi o que aconteceu agora. O meu comprimento de onda aumentou. Então, a minha frequência vai ter o quê? Que diminuir. Então, quando a minha ambulância começa a se afastar de mim, além de eu escutar num volume mais menor, né? Eu vou ter o quê? Vai começar a ficar mais grave aquele som, porque a minha frequência está diminuindo. Então, bora aqui. Observador em repouso, quando a fonte se aproxima, minha frequência aumenta. Quando a fonte se afasta, minha frequência diminui. Vamos fazer o contrário agora. Tá ali o meu paredão parado e eu que vou me aproximar ou me afastar dele. Então tá aqui, ó, a fonte parada, ó, colocou aqui até o V0 e eu tô me aproximando da fonte. Então, quando eu tô me aproximando da fonte, o que é que acontece? Ao invés de a próxima frente de onda, né, chegar no mesmo intervalo de tempo a mim, o que é que vai fazer? Como eu dei um passo à frente, por exemplo, vai chegar mais rápido, né? Então, eu vou ter o quê? Uma maior quantidade de frentes de onda batendo em mim no mesmo intervalo de tempo, né? Então, o que é que acontece? A minha frequência vai aumentar. Então, eu tenho um aumento da minha frequência. Se a minha frequência aumenta, velocidade, lambda F, isso aqui constante. Então, o meu comprimento de onda diminui. Certo? Então, a gente vai daqui a pouco relacionar todas essas situações. Peguei, passei do meio da minha fonte. Então, o que acontece? Meu comprimento de onda vai começar o quê? A aumentar. Né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a frequência com que essas minhas ondas vão chegar em mim vai começar a diminuir, porque não vai aumentar o tempo que uma frente está chegando. Então, eu vou ter o quê? A minha frequência vai diminuir, o meu comprimento de onda vai aumentar. Então, o que foi que aconteceu? Ó? Olha aqui, ó. Afastamento. Sempre que ocorreu o afastamento, o que foi que aconteceu? A minha frequência diminuiu, ó. Tá aqui, ó. Afastamento, frequência diminuiu. Opa. Cadê o outro aqui, ó? Afastamento, minha frequência diminuiu. Quando tem aproximação, ó, frequência aumentou, frequência aumentou. Né? Então, a gente já pode ver que existe uma analogia entre essas coisas. Então, o que é que eu posso ver aí? Ó? No movimento de aproximação entre fonte e observador, a frequência recebida vai ser maior do que a frequência emitida. Né? Então, a frequência recebida, né, ela é recebida pelo observador e emitida pela fonte. Né? No movimento de afastamento, o que é que aconteceu? Quando estava afastando, minha frequência estava, né, diminuindo. Então, a frequência recebida menor do que a frequência emitida. Então, a gente pode matematizar isso tudo em uma única equação. Certo? Que ela vai trazer o que? Ó? Traz aqui como esse F' a frequência aparente, que é a frequência que realmente o observador está ouvindo, certo? Essa frequência F aqui, ó, é a frequência da fonte, a frequência que a fonte está emitindo a minha onda. V, sem nenhum índice, é a velocidade do som no meio, certo? VO é a velocidade do observador e VF a velocidade da fonte, certo? Ó, percebam que a gente tem aqui, ó, diferenças entre sinais. Então, a gente sempre vai olhar como é que está sendo, né, esse movimento relativo entre a fonte e o observador, certo? Os sinais de cima a gente vai usar quando estiver aproximando. Os sinais de baixo a gente vai usar quando estiver se afastando. Certo? Então, ó, no nosso próximo vídeo, a gente vai ter o que? A gente vai começar a resolver a lista de exercícios, né? Vai resolver parte dos exercícios que a gente dispôs para vocês lá no material de cigarro, né? Então, bons estudos!